Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um Poesia à Quarta-feira da Academia BAI, uma academia de vida agora em nossas casas. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e trago-vos hoje Amir Or, um poeta israelita, nascido em Tel Aviv em 1956, que recebeu já inúmeros prémios, está traduzido em mais de 40 línguas, tem cerca de 10 livros de poemas publicados. Para além dos poemas é também romancista e ensaísta, mas ele é basicamente conhecido por ser um grande poeta. Os poemas dele são lindos mesmo, são maravilhosos, são complexos, vou falar um pouco sobre eles. Mas ainda sobre o Amir Or. Amir Or foi pastor, foi construtor, foi restaurador, estudou Filosofia e Religiões Comparadas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Deu aulas de religião grega antiga e publicou uma série de livros, como eu disse, mas foi responsável pela publicação de várias antologias de poesia hebraica em línguas europeias. Ele fundou a Sociedade de Poesia de Helicon, em Israel. Fundou também e dirigiu o Festival de Poesia Internacional Shahar. Também é o coordenador do evento das Nações Unidas Poetas para a Paz e também do movimento para a Poesia Mundial. Como disse, tem inúmeros prémios, vocês vão encontrar isso pesquisando. Inúmeros prémios, é subejamente conhecido mesmo, muito traduzido. Estranhamente, no entanto, é muito difícil encontrar poemas dele em português, infelizmente. E os melhores poemas dele, na minha opinião, que eu encontrei, estão em inglês. Toda a tradução é já uma interpretação. Agora, a tradução de uma tradução, pior ainda, não é? E o que eu vou fazer aqui é traduzir do inglês alguns dos poemas do Amir Or. Portanto, alguém traduziu do hebraico para o inglês e eu vou traduzir do inglês para o português. E se calhar, se falar em inglês, vão ouvir o meu sotaque terrível, não é? Peço desculpas desde já por isso. Mas vocês vão ver, vão perceber, não é? De que é que trata esta poesia, pelo menos alguns dos seus poemas. E agora a minha visão pessoal sobre a poesia do Amir Or. Completamente pessoal, portanto pode estar totalmente errada, mas vamos lá. Na minha opinião, Amir Or é como os melhores poetas do mundo são, provavelmente, ou foram, e penso que não há nenhuma base científica para o que eu estou a dizer. É sinesteta. O que é um sinesteta? Sinestetas são pessoas que misturam diversos sentidos. Por exemplo, quando eu ouço palavras, as palavras para mim têm cores. Cheiros. Quando me chegam determinados cheiros, esses cheiros também têm cor, não é? Então, um poeta sinesteta, por exemplo, quando compõe um poema com palavras, está também a compor um quadro, não é? Porque as palavras têm cor, as vogais, principalmente, na minha opinião, têm cores muito distintas umas das outras. E os poemas dele são tão bonitos, tão perfeitos, que me parece que talvez ele esteja a compô-los com essas cores, não é? Não sei. Agora, algo interessante aqui é que, apesar dessa facilidade que ele tem de retratar o belo, de transformar o belo em poesia, de traçar caminhos, não é? Belíssimos, apesar disso e disso ser tão fácil para ele, parece-me, ele recusa-se a ficar por aí e recusa-se a deixar-nos ficar aí. E então no seu poema, na sua poesia, aparece também a podridão. Ou seja, tudo é bonito, não é? Se calhar o bolo é perfeito com a pasta americana, etc. Mas saem vermes de dentro dele. Ou o mar, o que é que pode ser mais imenso e mais maravilhoso do que o mar?
Mas as garrafas de plástico vazias estão ali na praia e nós somos obrigados a olhar para elas. Então é como se a Mirror nos apresentasse um caminho onde vislumbramos assim paisagens lindas, flores maravilhosas, bagas, a primavera, o verde, mas o caminho para chegar lá está cheio de garrafas partidas e os vidros estão no cimento com aquelas arestas para cima. Ou seja, nós vamos por aquele caminho e vamos ver esses pormenores de verde e de vermelho e de flores e de frutos e vamos sentir o cheiro deles e vamos até poder tocar e sentir a veludez de alguns frutos, mas os nossos pés vão estar a pisar cacos partidos e, portanto, tal como nós vislumbramos essa beleza, não podemos ignorar a dor que isso nos causa nos pés e os cortes e o sangue e a dor que decorre disso, não é? Então é assim que eu vejo a poesia da Mirror. E vocês, como me vão acompanhar nos poemas que eu vou apresentar a seguir, terão a vossa própria opinião e verão se para vocês também significa isso ou não, está bem? Então, alguns poemas. Eu vou começar pelos mais pequenos para ter certeza de que podemos ver todos. Eu olho através dos olhos de um macaco. Eu olho através dos olhos de um macaco, enquanto ele brinca com o meu crânio no topo das árvores. Eu sou levantado como uma águia quando voa, porque as minhas entranhas estão nas suas entranhas, estão no ventre da terra, e eu rastejo com vermes que comeram os meus olhos, e eu sou verde, e cresço na relva que a minha carne apodrecida torna mais rica. Oh, vejam o meu corpo, como é que ele está a crescer. Estão a ver o que eu disse? Complexidade, uma extrema beleza, cravejada destas arestas pontiagudas dolorosas, não é? Epitáfio. Ó caminhante, deixa o teu caminho por um pouco. Senta-te no meio das árvores de frutos silvestres e das vinhas. Água e árvores e pedras tão brancas. E eu, um rapaz e um rei, deito-me aqui. A minha face é feita de mármore frio, tal como as minhas mãos e os meus pés. E eu estou vestido de fetos e de folhas caídas. Eu também não fui muito longe no caminho. E eu também um dia vivi e respirei. Ó caminhante, deixa o teu caminho por um pouco e esmaga frutos silvestres no meu rosto. Estão a ver o que eu disse? E depois parece que nos leva por um caminho, não é? E de repente corta com uma ideia nova e violenta por vezes. Mas fantástico, não é? Outro poema. Um copo de cerveja. E este poema é muito bom. Um copo de cerveja. O assassinato perfeito não tem razões, ele disse. O assassinato perfeito só precisa de um objeto perfeito. Como aconteceu em Auschwitz. Uma pausa aqui para dizer, não podemos esquecer que ele é israelita, não é? Auschwitz está sempre presente. De novo, um assassinato perfeito não precisa de razões, ele disse. Um assassinato perfeito só precisa de um objeto perfeito. Tal como aconteceu em Auschwitz. Não no crematório, claro, mas como aconteceu depois. Depois das horas de trabalho. E ele ficou calado, olhando para a espuma da cerveja e sorvendo um golo. O assassinato perfeito é amor, ele disse. O assassinato perfeito não precisa de nada perfeito, exceto dar tanto quanto tu possas dar. Até a memória da garganta agarrada é eterna. Até os gritos que balançam na minha mão
até o mijo que caiu como uma bênção na carne fria, até o monte que acorda para uma nova eternidade, até o silêncio, ele disse, olhando para a espuma. É verdade, um trabalho decente liberta-te, mas um assassinato perfeito não perde uma única gota. Como os lábios de uma criança, ele explicou, como a areia e a espuma. Como tu, ouvindo, bebendo e escutando. Bem, isto é terrível, não é? Mesmo isto que, quando fala do trabalho, um trabalho decente vai libertar-te muito, não é? Em Auschwitz, na entrada de Auschwitz, nós temos uma placa que diz o trabalho libertar-te-á. Isto é terrível, não é? Porque decorria trabalho de facto em Auschwitz, mas sabemos, não é? Que estavam a trabalhar os judeus e não só para o seu extermínio, né? Seguindo decretos nazis para esse fim. Terrível, 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 terrível e ao mesmo tempo cru, frio, cirúrgico, não nos deixando ficar comovidos, não é? É como se as coisas são tão tristes, às vezes, ou tão belas, que nós nos podíamos perder nessa perfeição ou nessa tristeza também, com algum conforto. Não, não é possível na poesia da Miror nós encontrarmos conforto. E este poema também é um bom exemplo disso. Trabalho azul. Ele escorregou o caminho todo pelo parque, debaixo do chuvisco. Arrancou uma grande folha e pôs na sua cabeça. Depois tirou a sua camisa. Depois tirou os seus sapatos. Ao lado do lago, ele parou e olhou fixamente para a água. Enterrou os seus dedos dos pés na lama negra e balançou ao vento. Ele tinha sido despedido e estava livre. Não há, não havia, não haverá. Nuvens e mais nuvens. Um pato curioso espreita entre os seus dedos dos pés. Com uma mão rápida como um relâmpago, ele aperta e aperta. Agora com as duas mãos. Torceu o pescoço do pato, como eles costumavam fazer nas festas secretas entre os galinheiros, no kibbutz. Kibbutz é uma coletividade comunitária israelita. Então ele torceu o pescoço do pato, como se costumava fazer nas festas secretas entre os galinheiros no kibbutz. O pato correu, talvez 10 metros, sem a sua cabeça, e depois desabou na linha da água. O rosto da água explodiu e transformou-se em azul. E ele ficou lá, como uma calha, urinando longamente. Ele não tinha camisa. Ele tinha frio. Estão a ver? Acompanhamos estas personagens e estas personagens também não nos dão conforto, não nos dão paz. E eu penso, a poesia de Amiror fala assim de paz, de beleza, fala de vida, fala de crescimento, mas fala também sempre de vermes, de podridão, de irresolução, não é? Nada está resolvido. Queria ler-vos pelo menos mais 2 poemas. Um deles chama-se O Poema e outro Os Bárbaros. Não vai dar tempo, mas procurem, vão gostar muito. Estaremos juntos no próximo Poesia à Quarta-feira. Foi um grande prazer. Cuidem-se.